Olá, pessoas! Tudo bem? Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre o hábito silencioso que te faz sempre escolher errado. O que é isso? Porque você sempre faz as mesmas escolhas, ainda que elas não mais façam sentido para você e ainda que elas te coloquem numa situação desagradável por muitas vezes, ou até mesmo de risco. Vamos entender um pouco mais essa montagem interna desse movimento. Vamos lá? Se você quiser saber do que eu tô falando, é só continuar assistindo o vídeo. Muito bem, para começar eu vou me apresentar, eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise, e aqui cá estamos para falar sobre, para adentrar nesse tema, né? Então primeiro a gente precisa entender o que é esse hábito e por que a gente replica, né? Então a gente por vezes, durante a nossa vida a gente é ensinado, né, desde a nossa infância, a nos tratarmos de maneiras específicas. Depende muito da forma como cada um foi tratado, né? Mas é importante a gente entender que essa forma de autotratamento costuma estar relacionado com a forma que nós somos tratados, por exemplo, pelos nossos pais. Que nós somos tratados de alguma maneira, ou se não são os nossos pais que nos criaram, pela nossa família, enfim, pela nossa origem, eu quero dizer, de forma geral, né? Então, é muito importante a gente entender esse processo, né, esse hábito. Não é porque você quer se fazer mal, não é porque você não se quer bem, não é por nada disso. É só porque você aprendeu esse movimento e você replicou, entende? Essas figuras que inicialmente, de alguma forma, estão ali na nossa vida cuidando da gente e tudo mais, são as nossas figuras de referência. São as nossas figuras de autoridade. Aquele contexto, aquela dinâmica familiar é a nossa dinâmica de referência de relações, para replicar nas relações. E a gente replica por quê? Porque aquele ambiente, o primeiro ambiente que a gente viveu, é o ambiente que a gente tende a querer voltar. Porque é o nosso ambiente de referência, já que as pessoas contidas naquele ambiente são as nossas pessoas de referência, entende? Então a gente tende a replicar as nossas relações dentro daquele contexto, a gente tende a manter os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos acerca disso, sejam eles quais forem. E aqui é que mora o perigo, vamos entender então um pouco mais. Agora então, para a gente poder adentrar mais nessa ideia, né, nesse movimento, nesse funcionamento, a gente precisa entender que em algum momento da nossa infância a gente foi sim negligenciado pelos nossos pais ou por quem cuidou da gente. E não quer dizer que a pessoa ali que fez isso, que é uma pessoa ruim. Não, só quer dizer que ela também tem as necessidades dela, só quer dizer que ela também, em algum momento, precisou te deixar de lado, me deixar de lado, para que pudesse, de repente, ir no banheiro, por exemplo, ir ao banheiro, né? Ou para que pudesse, de repente, sentar ali para comer, por exemplo, ou para que ela pudesse fazer algo que fosse importante para ela, em algum momento, né? E para que ela pudesse fazer isso, ela teve que escolher, naquele momento, que você não seria o centro, que nós não seríamos o centro, que ela seria um pouco, né? E esse movimento é uma forma de negligência. Não no sentido, como eu posso explicar? Não no sentido ruim da palavra, né? Não no sentido de descuido total, quase que beirando o abandono. Não nesse sentido, mas no sentido de que é impossível qualquer pessoa ter todas as necessidades atendidas, ainda que você seja um bebê. É impossível. Alguma coisa sempre vai ficar, porque não dá. É impossível para o outro atender todas as suas necessidades. Assim como também é impossível para você atender todas as necessidades do outro, entende? Então, é muito complexo. Porém, aí a gente entra numa dinâmica, a gente começa a entender, então, que por vezes essa não priorização da gente, né, em detrimento a qualquer coisa que seja, é como se fosse o que a gente merece, entende? Como se fosse o que a gente, de alguma maneira, não o que a gente precisa, mas mais no lugar disso mesmo, do que a gente merece, entende? É quase que como se esse movimento dessa negligência definisse o nosso valor. Veja como é complexo isso, entende? Como se fosse possível a gente ter o nosso valor definido dessa forma, mas pra gente, internamente, no nosso emocional de uma criança, vamos lembrar que estamos falando do primeiro cenário da nossa vida, da nossa existência, né? Então, pra gente fica como se fosse isso. A gente entende dessa forma. Porque qualquer movimento negativo das pessoas que estão ali naquele contexto com a gente não tem condição de entender que que nós não somos o centro, entende? Então, tudo que acontece ali, seja positivo, seja negativo, é porque se for positivo é porque a gente é legal, se for negativo é porque a gente é ruim, entende? E aí, o problema é que a gente começa a replicar isso nas relações, a gente começa a
levar isso para outros lugares da nossa vida. Então, para onde, por exemplo, que a gente leva isso? Quando a gente escolhe o outro e não se escolhe, por exemplo, sim, estamos nos negligenciando. Quando a gente escolhe estar numa relação onde só a vontade do outro existe, onde você tem que se deixar de lado o tempo inteiro, sim, você está escolhendo se negligenciar para agradar o outro. Então, quando a gente entende que esse movimento, que a gente replica isso, não necessariamente é porque a gente quer, não necessariamente é pela nossa autopercepção de valor, né? Embora as duas coisas andem realmente muito coladas, mas não necessariamente tem a ver. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente poder repensar esses movimentos, né? E parar para pensar se ainda faz sentido aquela forma de autotratamento. Sabe? Se ainda faz sentido a gente continuar nesse movimento de se negligenciar. Então, a autonegligência, de todas elas, é a pior, não é mesmo? De todas elas, todas são ruins, tá? Não tem uma negligência que seja boa. Mas tem algumas que são inevitáveis, como essas que eu expliquei, que às vezes a pessoa precisa parar de cuidar de você porque ela precisa ir ao banheiro, ela precisa comer, enfim, coisas da vida. E não deixa de ser uma negligência, mas como eu falei, não tem essa conotação negativa, né? Não tem essa relação de desvalia nem nada disso, né? Mas, de alguma maneira, você aprende que a necessidade do outro está sempre acima da sua. Que toda e qualquer coisa relacionada ao outro está sempre acima do seu e de você, né? E aí a gente começa a se colocar em vários cenários onde a gente está sempre de lado. A gente começa a se colocar em relações e buscar por relações em que a gente se coloca nesse lugar de nunca ser o protagonista da nossa própria vida, de deixar sempre tudo na mão do outro, né? É interessante a gente entender aqui de alguma forma que a gente precisa, tá? A gente realmente precisa sentar e fazer uma autoavaliação mesmo nesse sentido, sabe assim? A gente precisa olhar para isso de alguma forma para que a gente possa entender como não continuar a replicar. A gente precisa aprender a identificar esse movimento na nossa vida. Então, é muito fácil, assim, não é muito fácil, mas não é tão difícil se a gente enviesar sempre por esse lado que eu tô falando, de tipo assim, você se deixou de lado, você se reprimiu, você tá abrindo mão de tudo que é importante para você. Sim, você está se negligenciando. E sim, você está ensinando ao outro a te negligenciar também. Entende? Então, a gente precisa começar a entender onde estão esses comportamentos, identificar esses comportamentos para não permitir que isso continue acontecendo, entende? Para que a gente não ensine o outro a tratar a gente dessa forma. Para que a gente não ensine o outro que a gente aceita qualquer coisa, que a gente se coloca em qualquer lugar, que a gente se coloca em qualquer situação. O outro, mais uma vez, reforço, o outro só vai nos tratar da maneira que a gente permitir que ele nos trate. Isso aqui é muito importante. A partir do momento que a gente começa a entender o nosso valor e que a gente começa a entender que o nosso valor não depende da atitude do outro para conosco, entende? Então, toda a negligência pela qual você passou, por exemplo, na sua infância dos seus pais, e é claro que eu não entrei em negligências mais severas, mas existem todos os tipos, né? Existem as mais pesadas, por assim dizer, mas a gente precisa entender que se você foi uma pessoa que passou por essas negligências mais pesadas, a gente precisa aprender a separar. Não, você não passou por essa negligência porque você não era uma criança incrível. Não, você não passou por essa negligência porque você não é uma pessoa legal. O que o outro faz com relação a você não tem a ver com você. Tem só a ver com ele mesmo. Diz sobre o outro, não diz sobre você. Então, quando a gente aprende a fazer essa separação, quando a gente entende que o nosso valor, que o nosso alto valor, né, não está atribuído à ação do outro, a gente começa a entender qual a forma que a gente quer ser tratado e qual a forma que a gente também vai escolher tratar o outro. Entende? Tá tudo ligado, né? Tá tudo interligado. Mas é muito importante a gente entender primeiro e fazer essa separação. Que a forma como o outro te trata não tem a ver com quem você é. Se a pessoa X te tratou mal, não é porque você é uma má pessoa. Se seus pais te trataram mal, não é porque você é uma má pessoa. É porque era o que eles podiam te dar naquele momento. A gente precisa entender isso. Para que a gente não fique pegando pra gente o que não é nosso. Tá? Então, aqui nesse lugar é muito importante a gente entender esse movimento que eu expliquei, tá? Então, a negligência aprendida é justamente essa, né?
quando a gente passa por um cenário de muita negligência, aí negligência no sentido negativo mesmo, quando a gente é criança, onde a gente é abandonado mesmo, onde a gente não é cuidado, onde a gente é largado, assim, por aqueles adultos de alguma forma, quando a gente tá nesse lugar, a gente entende que é isso que a gente merece. A gente entende que a gente não é importante o suficiente para ter mais que aquilo. E aí a gente começa a replicar esse comportamento nos outros cenários da nossa vida. Entendeu? Então, é muito importante que a gente consiga identificar isso, né? Que essa negligência que a gente aprendeu, que a gente está replicando algo que aconteceu com a gente quando a gente era mais novo nas nossas relações atuais, para que a gente possa repensar e entender como então a gente vai lidar com isso, como então a gente vai manejar tudo isso, entende? Então é importante também entender que essa negligência aprendida, ela não tem a ver com você não gostar de você. Ela não tem a ver com você querer errar, com você escolher errar. Ela não tem a ver com isso, tá? Ela é só, nada mais é do que uma réplica do que você aprendeu quando você era criança. E enquanto você não identificar isso, você vai se manter nesse movimento, porque você não vai conseguir sair dele sem que você perceba esse movimento. Entende o que eu quero dizer? Entende? É quase que como se você tivesse com uma roupa suja, só que você não viu que ela tá suja. Então, se você não viu que aquela roupa tá suja, você não vai trocar, porque você não viu. Enquanto você não identificar e não perceber que aquela roupa tá suja, você vai continuar com a roupa suja. Entende? É meio que isso, assim. Então, trazendo para um exemplo mais palpável e mais fácil de entender, né? Então, é muito importante a gente primeiro identificar, não necessariamente a negligência que a gente aprendeu, mas identificar que, primeiro fazer essa separação, né? Que o outro faz com a gente não tem a ver com o nosso valor não é medido através das atitudes dos outros, né? De qualquer outro, esse que seja. Que qualquer e todo movimento que a gente aprendeu enquanto a gente era mais novo na nossa dinâmica familiar inicial, a gente pode repensar e mudar. Não é porque era daquele jeito que você tá escravizado naquilo, que vai ter que ser sempre assim, não é assim, entende? E é importante que a gente consiga repensar de alguma forma, tá? Esse lugar da forma como a gente vai se tratar, porque a gente tende a se tratar como as pessoas que cuidavam da gente nos tratavam. A gente replica. Enquanto a gente não identifica esse movimento, a gente não sai dele. Assim como a camiseta que eu expliquei, entendeu? Então é muito importante, tá? E aí, a negligência com essa questão da desvalia, que eu acho importante a gente falar, eu já expliquei um pouco sobre isso, né? Mas, geralmente, quando a gente é criança, a gente entende que quando a pessoa, o cuidador ou cuidadora, enfim, tá ali com a gente entende que eles nos tratam da forma como a gente merece ser tratado. Entende? Que eles nos tratam da forma como, de alguma maneira, faz sentido ser tratado. Então, a gente mensura, quando a gente é criança, tá? A gente mensura a nossa importância com a forma com os outros, que os outros nos tratam. Entende? Entende a seriedade disso? O quão grave é isso? Entende? Então, é por isso que é muito importante a gente fazer essa separação, para que a gente possa ter condição de nós mesmos entendermos qual é o nosso valor e a gente atribuir esse valor. E não deixar com que o outro diga, seja esse outro qual for, qual é o nosso valor. Ou mesmo se a gente tem valor. Mas é importante a gente entender que no nosso primeira infância, no nosso primeiro momento ali de existência, a gente mensura automaticamente o nosso valor com a forma como as pessoas que cuidam da gente nos tratam. Tá? E a gente tende a manter isso ao longo da vida. Enquanto a gente não identifica esse primeiro movimento, a gente não muda na nossa relação com a gente. A gente não muda na nossa forma de se tratar. Entendeu? É muito importante, tá? Entender isso. Bom, e como que a gente sai disso? Então, primeiro a gente precisa entender esse movimento que eu expliquei. Primeiro de tudo, tô achando que tá meio escuro isso aqui. Pera, deixa eu só mudar a cor aqui da luz. Pronto, acho que melhorou agora, né? Então, primeiro a gente precisa entender esse lugar, a forma como a gente se trata. A gente precisa identificar. Se você perceber na sua vida, por exemplo, que você só se coloca em situações onde você corre riscos, ou em relações em que não são satisfatórias para você, ou em relações onde você não se sente bem-quisto naquele lugar, então saiba que você se trata com desvalia. Saiba que você não se atribui o valor que você merece. Saiba que você se negligencia. Se você é uma pessoa que faz tudo pelos outros e quase não faz por você, você é uma pessoa que se negligencia. Então é importante a gente identificar isso para que a gente possa pensar em formas de sair disso.
Como em alguns casos pode ter a ver com trauma, pode ter relação outras questões mais complexas por trás, então eu recomendo aqui, em específico, muito mais a busca da terapia, para que possa te ajudar nesse movimento. Dá para fazer sozinho? Sempre, quase tudo, né? Não que você vai ter o mesmo resultado, não que vai ter necessariamente uma cura, e não que você vá conseguir sair disso, tá? Mas é possível que você pelo menos tente e identifique como sair disso, né? E aí você vai repensar todos esses lugares dos quais você se colocou, você vai repensar todo esse lugar, esse movimento, para que você tenha alguma chance de sair dele. Sem que você identifique esse movimento, sem que você repense todo esse movimento, não tem como sair dele. Sinto informar, tá? Mas é importante de entender como que a gente sai, né? E uma das formas de sair desse movimento sem a terapia, com a terapia, é rapidão, né? Mas sem a terapia é um pouco mais demorado, um pouco mais difícil. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender por que que você, o hábito silencioso que sempre te faz escolher errado, essa forma de autotratamento se torna um hábito à medida que a gente não identifica e não tem a oportunidade de repensar. Então, sim, é um hábito, vira um hábito, tá? Onde você ensina o outro também a forma como ele vai te tratar. Onde você escolhe como você vai se tratar, tá? Muito importante a gente entender tudo isso, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram que eu fale, que eu acrescente a esse vídeo, que eu fale mais sobre, enfim, que eu adentre mais, só deixar aqui embaixo pra mim. Lembrando que esse nosso lugar é um lugar de troca, né? Onde que a gente pode se abrir, conversar e repensar muitas coisas nossas ou conceitos sociais também. Eu tô aqui sempre disponível para ajudar vocês da melhor maneira que eu puder. Contem comigo, eu de fato estou aqui, tá? E é isso. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, curte, comenta, compartilha, se inscreve por aqui para que a gente possa estreitar cada vez mais essa nossa relação e para que eu possa ajudar vocês cada vez mais, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.